31 de maio de 2020. Talvez essa data venha a passar desapercebida para os próximos anos. Há mais de 5 dias nos Estados Unidos, após o assassinato cruel, com imagem para o mundo todo, do George Floyd. Ontem assistimos, até de madrugada, cenas de americanos se dizendo democratas, tentando sair às ruas, apesar do impedimento da crise do corona, mas mais do que isso, na tentativa de falar o que pensa, talvez num espaço mais democrático que a nossa geração usa, passa diariamente sem até perceber. Quando você está na rua, você parece estar num lugar democrático, na medida em que as pessoas que convivem com você ali apenas estão interessadas em fazer da rua o espaço em que todos podem circular. Essa disputa pela rua, ela está ganhando hoje, 31 de maio de 2020, um aspecto diferente aqui no Brasil. Sem nenhuma preocupação com o corona e com a pandemia, alguns brasileiros se sentiam dono dessas ruas. Ocupavam de forma não desejada pela equipe médica, pela orientação internacional da OMS, muitos deles inclusive fazendo crer que ocupá-la era uma coisa natural. Hoje, no Brasil, gritando democracia, brasileiros tentaram dividir essa rua. Imagens se espalham por aí. Eu gostaria que você desse uma olhada nas imagens dos jornalistas livres. São muito mais democráticas. Para você ver o que é que aconteceu pelas ruas. Eu estou fazendo isso quase que uma norma, pegando sempre uma leitura que pode te parecer uma leitura ultrapassada. Essa aqui é da Brasiliense, infelizmente nem existe mais, uma editora que foi de 1943 a 1973 no Brasil. Quando ela completava 30 anos, ela editou James Baldwin. James Baldwin, está aqui a carinha dele, um negro norte-americano, nascido no Harlem, de infância extremamente pobre. Nós sabemos o quanto é difícil ser negro em sociedades capitalistas poderosas, e mais do que isso, negro, de esquerda e comunista. A partir daí, de esquerda e comunista, já seria para o negro do Harlem uma grande dificuldade. A sua cultura o fez transformar-se também em escritor, cineasta, rodou para o Hollywood. A Europa o recebeu depois de ser exatamente extremamente perseguido nos Estados Unidos. E a perseguição também veio pelo fato dele ter se declarado homossexual. Então esse painel a gente sabe que é um painel de pessoas que vai ser sempre muito perseguida. Ele começa a ser adulto nos anos 40 para os anos 50, porque ele nasce em 1924. Ele começa a ser adulto num período que os Estados Unidos está vivendo o famoso macartismo. O que seria isso? Lá do senador Joseph McCarthy, que passou a perseguir quem era de esquerda, principalmente
nos meios culturais, tentando exatamente fazer com que uma voz que fosse de oposição aos Estados Unidos capitalista não tivesse condições de andar pelo resto do país. O macartismo está aí também para você pesquisar em qualquer lugar. O que está curioso, e a gente gostaria que vocês ouvissem, é uma fala do livro dele, de 72, tá legal? Onde ele diz assim: porque a polícia é honesta e os tribunais são justos. E aí ele então coloca a sua opinião. Não é por acaso que os americanos se deixam levar por este sonho, aquele da polícia justa e dos tribunais honestos, ou vice-versa. Ele envolve o amor próprio americano em alguma fase profunda e desastrosa da adolescência. E os americanos são cuidadosos e deliberadamente condicionados para acreditar nesta fantasia pelos seus políticos, pelos jornais, pelos cinemas, pela televisão, por todos os aspectos da cultura popular. A lavagem do cérebro é tão completa que a realidade áspera e brutal não oferece resistência contra ela. A revelação da corrupção nas altas esferas. Esse texto está lá nos anos 60 para 70. E se você quiser usá-lo no dia de hoje, 31 de maio de 2020, e parece que ele acopla de forma absolutamente normal a essa realidade. Onde está o mal disso? Onde está a reflexão para isso? É que décadas se passaram e a gente parece patinar diante de uma forma de mandatários que nos coloca sempre numa posição que não nos dá direito à rua, ao espaço talvez mais democrático de uma sociedade. Ainda do James Baldwin, ouça, não há dúvida que atrás dessas portas, com as suas armas à mão, eles ligam a televisão e assistem o FBI para nós aqui, ou alguma outra fábula similar, tão confortadora como esta. Não significa nada, portanto, dizer a um povo tão isolado que as forças do crime, as forças da lei e da ordem trabalham lado a lado no gueto, sangrando-o dia e noite. Não significa nada dizer que, aos olhos do negro, do pobre, a principal diferença entre um policial e o malfeitor é apenas a roupa. Vamos refletir? Um super abraço.